Bernardo é quase uma árvore. Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar em seu ombro. Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho. Um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de risos e um esticador de horizontes. Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Manuel de Barros. Está começando o Lugar de Quarentena. Tempos de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferenças, vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente dos extremos da sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje, nós vamos falar sobre como as grávidas estão nesses tempos de pandemia. Para essa conversa, estamos com Silvane Chagas, mãe do Bernardo, gestante, educadora social da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, integrante do Perifeminas, atleta e estudante de pedagogia. Com Kathleen Silva, que é mãe do Arthur e da Arian, fotógrafa, candomblessista, colaboradora do Sarau Resistir é Preciso, integrante do Sarau Afronascente. E Cilébia Jolie, que é pedagoga, atriz, cofundadora da Companhia de Teatro de Rococós, parteira tradicional e fundadora do coletivo Sopro de Vida, que organiza o Círculo do Bem Nascer, de acolhimento e conscientização de casais e pessoas grávidas. Então, para começar nossa conversa, eu gostaria de saber como vocês estão e como está a questão do Covid-19 aí no bairro de vocês. Olá, sou a Kathleen. Tá complicado, né? Eu já ganhei a minha bebê. Hoje ela tá com 2 meses e 3 dias. E até para ir para consultas com ela fica difícil. O transporte, a gente não tem um veículo próprio, então a gente tem que usar o transporte público. Muitas vezes eu peço Uber, mas nem sempre tá tendo condições, né, de estar pagando, mas é bem complicado. Olá, me chamo Silvani, eu resido na cidade do Dutra, né? Uma das regiões mais afetadas pelo Covid. Nesse momento, é um momento muito difícil, tem uma criança pequena e tá grávida também em pouquinho tempo. Nessa pandemia é muito difícil. Eu passo na UBS da barragem, então são 2 horas. Tô pensando como que vai ser esse processo, né, do pré-natal, que só daria né, pra mim de Uber, mas ficaria muito caro. Então, quando eu vou no posto levar o meu filho, quando eu tô indo de ônibus, mas com todo cuidado, álcool, máscara. Por aqui perto de mim, nas casas, pouco ouvi se falar das pessoas que estão, que também eu resido aqui há pouco tempo, 3 anos, não conheço muitas pessoas, mas essa região que eu tô é uma das regiões mais afetadas da periferia. Oi, eu sou Cileia da Silva Biagioli. E é muito intenso, né, tudo que tem refletido esse momento de pandemia nas nossas vidas, né, e tudo que esse momento vem trazendo e escancarando mesmo, né, tudo que estava coberto e que estava encoberto tem vindo à tona de uma maneira muito, muito, muito evidente, né. Uma das coisas, por exemplo, é a questão da lei do acompanhante nos hospitais. Sempre a gente sabe que é uma lei, por exemplo, que desceu goela abaixo, né, assim, que foi um movimento muito intenso que fez com que essa lei fosse aprovada. E agora, esse momento de pandemia, orientado às gestantes para entrar junto da Defensoria Pública com uma ação para que eles
que querem acompanhamento, os hospitais não estão permitindo, porque é lei. Então, assim, se o acompanhante pode entrar na hora do expulsivo, né, que é o único momento que eles estão deixando entrar, não faz sentido nenhum, porque, né, a lei do acompanhante vem justamente porque a gestante fica muito sozinha lá no hospital, e aí nesse momento de pré-parto mesmo, né, e aí, né, se a pessoa vai entrar de qualquer maneira e vai ter contato, aquela gestante já... Então, tem algumas coisas que vem acontecendo que a gente não consegue compreender, né, porque as mulheres estão, né, ou tendo que sair para trabalhar, não tem com quem deixar os seus filhos, ou trabalhando em casa e tendo que cuidar dos seus filhos, né, e esse momento de estar grávida, nesse momento, é um momento muito delicado, né, de dificuldade mesmo, do que fazer, de como fazer, né, do que pode ser feito, do quais são os exames que realmente são necessários, quando você vai, então fique em casa, mas você tem que ir no hospital, porque a gente está fugindo do hospital nesse momento, né, então a gente está, infelizmente, só perde para os Estados Unidos, né, o número de infectados e de mortos. Isso é muito triste, e a gente sabe que não é só por conta, né, da população, tem do governo que auxiliam, né, para que isso esteja acontecendo, e a gente precisa ficar atento e ver como é que a gente vai fazer diante de tudo isso, né. Sim, total. A Kathleen e a Silvani tiveram seus primeiros filhos em tempos normais. Vocês podem nos contar as diferenças da gravidez anterior a essa nesses tempos de pandemia? Posso falar? Enquanto a Cileia falava, eu fiquei pensando. Eu tive meu primeiro filho, foi cesárea, e aí o meu companheiro só pode ter o contato comigo quando eu já tinha, os médicos tinham tirado o meu filho. Aí eu fico pensando nesse tempo de pandemia, como que vai ser? Porque se em tempos normais ele só teve contato comigo depois de ter tirado o neném, imagine agora como que vai ser esse processo, quando eu ganhar, os 3 dias que eu ficar no hospital. Vai ser um momento muito difícil, porque nesse momento tudo que você quer é ficar perto de pessoas, né? É um momento que você tá ali frágil, você quer que pessoas que fiquem do seu lado, que fiquem olhando por você e pro seu filho. E aí eu não consigo imaginar como que vai ser esse processo, né? Acho que a gente tem que começar a se cuidar mentalmente, psicologicamente, e tentar acolher esse momento da melhor forma, né? E não tentar agravar mais, né? Até pra sua saúde mental não ir por água abaixo, assim, né? Porque você vai estar sensível nesse momento, nesse processo. Quando eu ganhar o Bernardo, eu acho que vai estar um processo ainda bem difícil, né? Porque eu tô de pouquinho tempo, mas eu acho que no comecinho do ano que vem eu ganho o neném. Eu acho que não vai estar diferente de agora. Eu acho que as coisas vão estar bem caminhadas, as coisas vão estar a funcionar, mas ainda vai ser um momento muito difícil. Então... No meu primeiro filho, o acompanhamento no posto, na época eu morava no Campo Limpo, foi tranquilo. Toda a minha gestação foi tranquila até o final. E quando eu fui pra maternidade, eu já tava me sentindo só, né? Porque não podia ficar o acompanhante, erro médico, depois eu não tive que voltar pro hospital, pouco tempo depois que eu já tinha ido pra minha casa, então eu já tinha alguns traumas, e passar novamente por isso sozinha foi muito difícil pra mim, porque assim que eu cheguei no hospital, na maternidade, eu entrei em trabalho de parto, minha cesárea estava marcada para o dia 30, eu fui pro hospital dia 26, então eu já fui sabendo que eu não poderia ter o acompanhante, porque eu tinha feito uma ultrassom e me falaram que por conta do Covid, eles não estavam deixando um acompanhante no trabalho de parto, né? Então eu já sabia, já estava ciente que eu não teria meu companheiro, mas mesmo assim foi difícil. Né? Quando eu entrei lá, me trataram super bem, mas a gente sente a necessidade de ter uma pessoa, um familiar por perto, porque a gente se sente muito sozinha nesse momento. O meu primeiro filho, como eu fiquei sozinha, teve erro médico, os médicos, as enfermeiras me tratavam mal, então, e eu era menor de idade na época, então eu não sabia muito bem como lidar com tudo aquilo. Hoje em dia foi mais tranquilo, só que de não ter meu companheiro foi muito difícil para mim no momento.
Então, as leis, elas existem por motivos específicos, né? Elas são criadas e elas têm que ser cumpridas. Inclusive, a gente, assim que começa a pandemia, a gente não sabe direito como reagir, e aí, mesmo a gente te acompanhando um pouco mais de perto, Kathleen, a gente não conseguiu, por exemplo, entrar, como a gente está fazendo agora, com a Defensoria e saber dessa possibilidade. Então, todas as mulheres que a gente conseguiu, a gente mandou uma carta para a Defensoria, enquanto coletivo Sopro de Vida, e orientou que cada gestante pudesse também entrar com um pedido para que pudesse entrar. Então, a gente está denunciando os hospitais que não estão autorizando o acompanhante a entrar. O servidor público não estava autorizando, agora está. Um outro hospital de Mogi também não estava aceitando, agora ele está. E agora foi denunciado tanto o Amparo Maternal quanto a Interlagos, a maternidade Interlagos, e ela vai passar a deixar. As gestantes que entraram com uma ação estão conseguindo ter os seus acompanhantes. Então, quer dizer assim, a gente tem que o tempo inteiro lutar para ter um direito que é nosso. Isso é o mais triste, porque você lutar por uma coisa que é sua, que deveria ser, então assim, a gente vai te tratar bem. Não significa isso. Você ter alguém do teu lado. Então, assim, as violências obstétricas, elas acontecem de diversas formas, né? Inclusive, o nosso queridíssimo presidente tirou e aboliu, falou que não pode usar mais esse termo, violências obstétricas. E vai substituir por quê? Agressões médicas. Não sei. Por que a gente vai substituir? Porque o que acontece é justamente isso, né? São violências. Eu estava na aldeia, né? A gente está fazendo o Yanderecó, que é, né, ocupa a rua indígena, e um dos assuntos é essa questão dos nascimentos, né? E aí ela estava falando de como esses nascimentos estão acontecendo na aldeia. De 3 anos para cá tem sido feito esse resgate dos nascimentos lá, né? Então, assim, né, muitas vezes as enfermeiras falam assim, não, mas a gente trata bem, não tem violência. A primeira violência em relação, por exemplo, à indígena é a língua. Se a gente não tem alguém que traduza, se a pessoa tem dificuldade da língua, tanto de compreender o português ou de falar o português, se ela não tem um acompanhante que possa fazer essa interlocução, já é uma violência. Então, assim, a gente compreender o quanto vulnerável esse momento da gestação é, né? O quanto que os hormônios estão à flor da pele. Então, assim, é um momento de processo, é um processo de cura muito forte a gestação, um processo de transformação. Tá nascendo uma mãe, tá nascendo um pai, tá nascendo uma família. Quando já o segundo filho tá renascendo, porque a gente passa de novo por um monte de situação. Então, como é importante a gente poder olhar para isso e lutar para que, né, como a gente pode acolher e para que isso seja diferente. É muito triste, né? Ainda mais num momento tão delicado como a gravidez, a gente não observar nenhum tipo de suporte e respeito a essa fase. O Ministério da Saúde incluiu no dia 19, porém não há até agora uma medida de auxílio para essas mulheres. E os médicos reforçam a necessidade dos exames de rotina serem mantidos. De que maneira driblar o risco da contaminação sem descuidar? O quanto é importante, né? A Cileia tá falando sobre a questão do direito. O quanto é importante a gente informar, conversar sobre os nossos direitos. Porque eu mesmo não sabia que eu tinha esse direito de buscar esse direito, né? De ter uma acompanhante, de ter pessoas perto de mim. A gente vive tão perto e ao mesmo tempo tão distante da informação que às vezes a gente não foi ensinado pra gente, né? Correr atrás da informação. Então, às vezes ela chega pra gente metade ou às vezes não chega. O quanto é importante a gente levar a informação para as mulheres da periferia, né? Muitas mulheres sofrem violência obstétrica sem saber que sofreram violência obstétrica. Tem mulheres que têm 8 filhos, mais filhos e nunca soube do que é essa violência obstétrica. E aí, quando tiram esse termo, isso parece que é um retrocesso, né? Porque a gente lutou para que isso tivesse um nome, né? Para que as mulheres começassem a entender. E aí, acho que é isso. A gente precisa informar, levar mais informação para as mulheres da periferia, empoderar mais 2 mulheres todos os dias para que a gente se permaneça fortalecida, né? Para que a gente consiga saber dos nossos direitos, correr atrás dos nossos direitos e para que as mulheres saibam que a gente está junto uma da outra, né? Quando a coletiva de vocês faz essa ação, né? De estar com as mulheres e ajudar elas a correr atrás do direito delas é importante. E eu já fico interessada em saber como que eu faço também para ter esse direito, né? Mas isso é importante saber que existem movimentos, né? Que tá à frente disso, é muito importante. Para que outras mulheres saibam também.
Assim como a Silvani comentou na fala dela, na época eu não sabia que eu estava sofrendo violência obstétrica. E hoje em dia eu fui mais ciente, porque eu pesquisei muito, aprendi esse termo, né, que eles querem tirar de nós, mas acredito que não iremos deixar. Porque sim, é uma violência. E hoje, com meu filho com 5 anos, eu tive medo de passar novamente por tudo aquilo, por aquela violência, por estar sozinha, por estar indefesa. O meu foi cesariana, porque a minha filha estava sentada. Eu tive o prazer da Cileia me acompanhar algumas vezes no final assim que foi decretada a pandemia, eu estava com 7 meses de gestação. E a Cileia entrou em contato comigo porque ela se preocupou, né, com essa questão das gestantes, como elas estavam, e eu tive o prazer, né, dela poder estar me ajudando, me tirando várias dúvidas. Mesmo sendo a minha segunda gestação, eu tinha muita dúvida. E ela chegou a fazer duas visitas à minha casa, tomando todos os cuidados, sempre preocupada com a minha saúde, né, a do meu bebê. E da minha família, né, porque eu tenho um filho de 5 anos, mas foi bem difícil a questão de eu estar sozinha na maternidade de novo, porque a gente fica muito indefesa, a gente não sabe o que eles estão fazendo com a gente toma os remédios que eles dizem que a gente tem que tomar, a gente segue os padrões que eles falam que é o certo pra gente, né? Mas é muito bom saber que tem as próximas mães, a Silvani, no caso, vai poder ter esse direito de ter um acompanhante, porque não é fácil estar sozinho na maternidade. Eu tive minha filha no amparo maternal. Mas a indicação era Interlagos. Eu fui por um amparo porque me falaram que era o mais seguro, né? Porque era só maternidade. Eu acabei optando por ter minha filha lá. Minha primeira gestação, eu sonhava em ter um parto normal, né? Eu já tinha me preparado psicologicamente, já tinha pensado em tudo. Infelizmente, eu não tive, né, o parto normal. Tive cesárea. Eu espero que esse seja o parto normal, né? Tomara que não aconteça nada. O meu primeiro, eu tive cesárea porque o Bernardo fez cocô na barriga, então eu tive que fazer uma cesárea de risco, com urgência. E eu fico pensando, né, como que vai ser no final dessa gestação, né? Porque eu acredito que os enfermeiras vão querer que a gente tenha os filhos logo, né? Pra sair da maternidade, pela questão da pandemia. Eu espero que vivenciar esse parto normal. Cileia, como tem sido o seu trabalho desde que a pandemia começou? Quais as diferenças no atendimento às grávidas? Existe uma coisa que eu sempre falo, né, que é importante de trazer à tona, que é assim, eu sou parteira tradicional e busco fazer um resgate, então, dos nascimentos como eles eram feitos antes dessa medicina chegar. Então, o que a gente tem? Antes dessa medicina que está aí posta, a gente tinha as parteiras que atendiam uma comunidade, e a parteira, as pessoas, então, o pescador doava peixes para a parteira, era um sistema de troca, aquela mulher que era parteira se tornava, então, madrinha daquela criança e acompanhava. É uma situação completamente de um vínculo mesmo, né? Com um momento tão significativo e tão forte que é o nascimento de um bebê. E aí, a gente tem, então, quando chega essa medicina, a gente tem um atropelamento dessas parteiras, né? Assim como as bruxas foram queimadas, as parteiras foram ditas que elas não podiam exercer sua profissão, e uma perseguição, né? Como se fossem carniceiras, se não fizesse seu trabalho direito. Tem pessoas, inclusive, que nem sabem que ainda existe parteiras no Brasil. E somos mais de 60 mil parteiras tradicionais no Brasil. É que as pessoas também pensam que na aldeia consegue pensar em parteira, num quilombo também, mas na cidade também não conseguem pensar. Por que isso tudo que eu tô falando é importante? Porque quando essa medicina truculenta, a maioria feita por homens, né? Então, assim, era quase um rito feminino a questão do nascimento. Quando chega essa medicina que nasce a violência obstétrica, não só por esses homens, mas
apenas por mulheres. Existe uma questão também sexual mal resolvida da humanidade, é que a mulher tá grávida, então ela deu. Então eu me sentia muito esquisito andando na rua grávida, porque é muito estranho. Então a gente, na violência obstétrica, a gente vê isso. Então uma das frases que a gente escuta é: na hora de fazer foi gostoso, né? Como se a gente tivesse que sofrer pelo ato sexual, enfim. Então, e além de tudo isso, né, a questão capitalista que a gente vive, que você não pode demorar mais do que um padrão para parir uma criança, porque tempo é dinheiro. Então, com isso nasce o parto humanizado. Aí eu tenho uma pergunta: humanizado para quem? Por quê? Porque quando nasce, não é que nasce, né? É assim, o serviço. Eu não sei se vocês lembram, né, que é da minha época, né? Quando a telefonia era um único provedor que existia. Eles eram truculentos, agressivos e não acontecia nada, porque eram só eles que serviam. Aí, quando chega uma outra operadora, daí eles começam a ficar um pouco mais mansos, né? Eu sinto, em relação ao parto, que foi isso que aconteceu. O parto humanizado vê um nicho de mercado de pessoas que querem um serviço melhor, querem ser atendidos de uma maneira, de uma qualidade um pouco melhor do que essas pessoas que, mesmo pagando o parto, sofriam uma violência no próprio hospital. Então, o parto humanizado surge, mas ele custa quanto? 20 mil? 30 mil? 15 mil? Uma realidade completamente distante, completamente fora da realidade de uma periferia, por exemplo. Então, eu, como parteira tradicional, de uma maneira geral, já sou procurada muito mais por pessoas que têm um poder aquisitivo que possa arcar com alguma coisa do que com mulheres da periferia. Eu não atendi nunca uma mulher de Parelheiros que mora em Parelheiros, por exemplo, para o parto domiciliar, a não ser para intraparto ou como doula, que vai acompanhá-la no hospital. Já atendi mulheres da periferia, da cidade de Tiradentes, que pariu na minha casa, do Tabuão, que pariu na minha casa, pessoas de periferia, mas específico. As mulheres, de uma maneira geral, têm muita dificuldade de pensar que seu parto pode ser domiciliar por toda essa estrutura que a gente vê. Então, em meio à pandemia, isso mudou um pouco, porque ninguém quer ir para o hospital. Então, surge assim um questionamento: será que eu tenho que ir para o hospital? Que não existia antes. E aí, o coletivo Sopro de Vida acaba sendo um pouco mais procurado. E a gente, então, tem feito toda sexta-feira, às 5 horas, roda de conversa com gestantes para tirar dúvidas. Então, como eu tinha falado, né, a gente conseguiu entrar com a Defensoria Pública para as mulheres conseguir o acompanhante no hospital, tem dado esse suporte. Eu preciso ir para o hospital? Isso que o médico falou procede, ele está me induzindo a fazer alguma coisa. Porque às vezes existe alguma indução. A indução a você querer uma cesárea, a indução, a gente sabe, de todas as violências a gente sabe como que é. Então você conseguir ter um coletivo que você possa perguntar para tirar essas dúvidas, aí então é muito legal. A gente, né, tem dado esse suporte para bastante gente, mas o mais legal é isso, uma diversidade de mulheres muito grandes participando dessa roda, nesse momento de pandemia, né? Até pessoas que poderiam pagar um hospital ou pagar não sei o que, falam assim: não, acho que eu prefiro ter em casa por conta da pandemia. Então, enfim, tem mudado um monte de coisa, né? Eu espero que a gente saia muito transformado de tudo isso. De acordo com a Unicef, apenas gestantes assintomáticas devem ter atendimento preservado, enquanto as que possuem síndrome gripal devem adiar a consulta em 14 dias, ou, em caso de emergência, atendimento domiciliar. E não há nenhum procedimento para gestantes sem risco viral. Vocês acham que as grávidas estão recebendo o suporte necessário no atual estado de emergência? Há mais preocupação com a morte do que o próprio nascer? Então, eu acredito que o foco está sendo os casos de pandemia, atender os casos. Eu, particularmente, não recebi nenhuma orientação sobre os meus cuidados, que eu sei que serão maiores, né? Não recebi nenhuma informação sobre os meus cuidados que seriam maiores, sobre me limitar de sair, de ir até o posto. Então, não tive informações desde meu contato com o posto. Então, eu fiz o teste de gravidez no posto também. E aí, eu tive essa primeira
consulta, apenas fizeram o que chamam de rotina, né? Eu preenchi o cadastro da gestante lá, peguei o cartãozinho e não recebi mais nenhuma informação. Simplesmente aguarde para a marcação da próxima consulta. Acho que não tem um acolhimento das mulheres, eu não sei se tem, não acho que pelo meu ver não tem um acompanhamento, assim. Eu acho que, de uma maneira geral, a pandemia pegou as pessoas muito desprevenidas, né? Eu acho que, de uma maneira geral, o acolhimento para a mulher gestante já não era lá essas coisas, de qualquer forma, né? Eu vejo que o posto promove roda de gestantes, mas vai uma ou duas. Na verdade, as consultas só faz porque é obrigatório mesmo. Não é eu quero dialogar, eu quero trocar, eu quero entender qual é esse momento, que o posto consiga mobilizar isso nas pessoas, né? Eu até tô falando porque já fui convidada por algumas UBSs para fazer roda de aleitamento, e essas rodas tinham mais gente, né? Mas o posto não consegue manter uma roda para poder ter esse diálogo. E esse momento a humanidade está toda voltada para essa questão das mortes, né? E de tudo que a pandemia vem trazendo. Então, com certeza, por exemplo, existe um abandono dessas, né? Dessas mulheres grávidas, e aí essas mulheres que pegam Covid, quais são as consequências disso, o que pode acontecer, como lidar, né? Então, é um novo momento e a cada momento a gente tem que entender tudo isso, né? Então, eu acho, né, pela pergunta que foi feita, que sim, nesse momento é uma preocupação muito mais com a morte do que com a vida. Postos de saúde, eu acho que não tem um contato de acolher as gestantes, esses grupos, porque, como a Cileia falou, só vão 2 ou 3. Na minha primeira gestação, eu sempre soube das rodas de gestante, mas nunca participei de nenhuma. E também eu sempre soube, porque a gente tem um trabalho, uma parceria com o posto, né, enquanto coletivo, enquanto ONG, só que nunca me convidaram, nenhuma consulta, quando eu passava com uma médica e enfermeira, nunca me convidaram para essas rodas. Eu sei porque eu conheço, né? E aí eu fico pensando, não tem nenhum trabalho de revezamento comunitário do posto com a comunidade. O posto só se trata das pessoas quando é questão de doença. Não tem nenhum trabalho voltado com a questão do afeto com o outro, de acolher a comunidade, de ter um diálogo com a comunidade. Eu acho que por isso que falha sobre as mulheres estar nessas rodas no posto, de entender também de como é feito o convite. Será que é feito o convite? De como que está chegando para essas pessoas? Será que está falando da importância das rodas ou simplesmente é legal você participar dessa roda? Então acho que tem um trabalho muito além aí de ser feito. É muito legal isso que você está falando, Silvani, porque a UBS do Imbura, antigamente tinha uma gerente que era uma mulher incrível e ela saiu porque estava grávida. Mas enquanto ela estava lá, tinha um grupo de saúde e movimento que se encontrava lá, a maioria era de terceira idade, que fazia caminhada. Eu já tinha sido convidada para falar sobre alimentação, sobre punks. Então, que é essa preocupação com a saúde, mas são pouquíssimos postos que fazem isso. Pouquíssimos. Não é a realidade. Então lá no Imbura eu lembro que já teve alguns momentos, por exemplo, mas também, eu grávida, fazendo as consultas do Imbura, não fui chamada para nenhuma roda. Eu fui chamada depois, amamentando, para falar de aleitamento, mas eu não sei se as rodas não estavam acontecendo, elas acabam não sendo permanentes. E elas acabam também deixando de ser interessante quando não é a troca, né? Tem um poema do Manuel Bandeira que fala assim, que o bom poema não é aquele que a gente lê, mas aquele que tá dando a impressão de estar lendo a gente. Então, quando você também tá fazendo pedagogia, né? Quando a gente tá falando, pensa em Paulo Freire, e a gente pensa na educação bancária, eu sinto que o que a UBS faz muitas vezes é essa educação bancária. Então, eles são detentores do conhecimento e eles vêm e depositam na gente o que a gente tem que fazer e como a gente tem que agir. E uma roda não consegue se sustentar desse jeito. Você perde o interesse, você perde o vínculo. E quando você faz uma roda de conversa, de troca de saberes, aí sim essa roda se sustenta. Por quê? Porque existem as experiências que são singulares. Então, aquela gestante ou aquela mulher grávida, aquela poépera, ela fez daquela maneira que aquilo funcionou para ela, por conta disso. Que são os casos singulares, não é uma
regra única. É o que a gente vai encontrando, né, dessas experiências. E eu acho que o que não faz sustentar essas rodas e elas não serem permanentes, porque assim, a roda de gestante que a gente faz, a gente já escreveu. Gestantes, puérperas e mães, porque na verdade o nascer e o bem nascer, ele é um assunto para todo mundo, porque todo mundo nasceu. Então, uma das perguntas que a gente faz na formação de doulagem, ou que a gente faz para gestante quando a gente vai atender, é isso: como você nasceu? Porque como você nasceu vai estar, como se fosse uma digital, empregado várias couraças ou várias traumas ou várias potências ou várias daquele nascimento. Então, quando a gente pergunta como você nasceu, a gente está perguntando isso justamente para entender o que emocionalmente esse nascimento pode trazer à tona para ela. Então, se você teve um parto, a gente percebe, né, que se essa pessoa teve um parto muito difícil, ou que teve que ser cesárea, ou que não sei o que, ela tem que trabalhar muito emocionalmente para conseguir entender que ela pode parir de uma maneira natural. Então, essas rodas de discussão, inclusive, porque uma das questões que eu acho que é um problema muito sério que a gente vive a gente não consegue integrar as crianças de uma maneira geral na nossa sociedade. Então, por exemplo, eu sou palhaça. Eu lembro que a gente era contratado para festa de aniversário para ficar com as crianças, porque os adultos não suportavam elas. Como se fosse um monitor para cuidar, porque ninguém tá aguentando. Tanto que a gente foi depois de muito tempo falando, não, a nossa palhaçada é um espetáculo e é para crianças de todas as idades. Os adultos têm que estar junto. A gente tem que misturar. E a gente foi cada vez mais tentando fazer essa mistura. Mas a realidade é essa. Não, eu paguei o palhaço para ele levar meu filho longe de mim, porque eu não suporto ele. Então, são pensamentos muito enraigados mesmo na sociedade e que muitas vezes a gente não tem um olhar para isso, para questionar a respeito disso e para pensar a respeito disso, né? E aí, nesse momento, por exemplo, que a gente se encontra e que a gente começa a trocar, a gente começa a pensar sobre isso. Então, a gente encontra na sociedade como um todo banheiros que tem fraldário só no banheiro feminino. A gente não encontra. Nada é adequado, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem um espaço que ele é adaptado para deficientes, mas a gente também não consegue pensar em puérperas, em mães, porque é como se você pariu, você tem que ficar em casa, não precisa sair, entende? É isso que a sociedade imprime na gente, é isso que ele tá falando, porque você não tem onde levar, não tem lugar para criança, não tem. Então, são várias coisas, né, que a gente precisa refletir e pensar a respeito, né? Pensando, e também acho que o posto, né, a OBS, ela tinha todo o potencial para ter um trabalho incrível com a gestante, um trabalho bem incrível com as famílias, até auxiliar os companheiros, a família acompanhar essas gestantes, né, nas consultas, o quanto é importante acompanhar no processo, né, de gestação, para criar aquele vínculo, né. Então, tem os agentes de saúde que tá na casa, eu não sei se tá funcionando assim, mas toda semana estava ali na casa conversando com a família. Então eu vejo que a OBS podia ter um trabalho maior, sabe, de orientar as famílias nessa questão, de estar perto das gestantes, né. Eu acho que são os trabalhos de formiguinha, assim como o Centro de Excelência em Primeira Infância, né, é um projeto do IBEAC, que as mães mobilizadoras são mães que ficam 2 em cada bairro acompanhando essa gestante e a criança de 0 a 6 anos. Então, infelizmente, a gente não pode fazer um trabalho maior, é só de acompanhar mesmo essas meninas, ajudar no que pode, ver se consegue parceria para acolher essas meninas, ajudar com enxoval, com fralda, mas é muito pouco o trabalho, assim, mas o quanto é importante ter esses grupos que acompanham, né, essas mulheres, delas verem que elas tem pessoas olhando por elas, né, que não é só aquela mulher que deu, mas é aquela mulher que tá gerando um filho, é aquela mulher que tá gerando um amor. O quanto esse processo faz com que ela fica frágil e o quanto ela quer ter pessoas perto dela e quanto ela quer pessoas olhando por ela e ver que ela não cometeu, como posso dizer, porque a sociedade é meio, como posso dizer, mal decidida com essa questão de gênero, né, quando se trata da mulher. Então, quando a gente fica gestante, meio que a gente fica abandonada, né,
não tem olhares pra gente. Então, quanto é importante ter esse acolhimento, quanto é importante a gente pensar nas mulheres da periferia, as mulheres negras, né? As mulheres que têm mais de 1 ou 2, 3 filhos, são mulheres que ficam abandonadas, não tem um olhar, não tem um acompanhamento. Muitas delas não tem um companheiro, uma companheira, não tem família perto pra ajudar, né? Até cuidar dos filhos. Eu fiquei pensando agora, eu sou mediadora de leitura, e aí a gente tem um trabalho nas creches, e aí quando a gente vai para as salas fazer mediação de leitura, algumas professoras fogem, algumas professoras ficam de canto e vai fazer outra coisa. Não tem um acompanhamento das professoras com a gente fazendo o trabalho, porque simplesmente para ela é um tempo que elas vão ter de se livrar das crianças. E aí eu fico me perguntando, onde que tá o amor pelas crianças? Se eu escolho exercer aquela profissão, não é simplesmente por eu gostar de criança, e sim ter paixão pela educação. Então foi o que você trouxe, Cileia. A gente tem que entender, né, que lugar que tá as crianças, porque o mundo não foi feito para as crianças, né? Pensando em estrutura, o formato da sociedade não foi feita para as crianças, né? A gente tem que repensar esse lugar que elas estão inseridas, o que a gente pode fazer. Com isolamento social, não pode ter chá de bebê. As mães no pós-parto não podem ser visitadas nem receber muita ajuda no cuidado com as crianças. Como tem sido isso para vocês? Eu acho que o chá de bebê é um momento muito importante, né, na vida da gestante. Muitas mulheres optam por não ter também, então não é só para todas. Mas eu acho que não é só um momento de você ganhar coisa, mas é um momento de troca, de te mostrar toda a emoção do que aquele momento é, da chegada de um bebê. Então vão estar pessoas que a gente confia, são as pessoas que a gente quer estar perto, as pessoas que a gente quer que acolhe a gente naquele momento. E aí eu fico pensando, esse momento agora de pandemia, como que vai ser? Porque eu não quero só receber uma fralda e não receber um abraço. Eu não quero receber um lenço umedecido e não estar em contato com as pessoas que eu gosto, que eu quero estar naquele momento, né? E eu não sei como que vai ser esse momento. Eu espero que as coisas melhorem, né? Que esse vírus vá para bem longe, não, para que suma, né? Para que a gente possa sobreviver sem precisar se isolar, porque quando a gente se isola, parece que as coisas não tá andando, parece que o mundo eu escuto muitas pessoas que são religiosas dizer que o mundo tá acabando, mas eu acho que isso são maneiras de resistir. Eu acho que uma coisa que a periferia vive é de resistir a todo momento. E acho que geral, rico e pobre, tá tendo esse momento de resistir. Então, pra mostrar mais uma vez que a gente somos todos sobreviventes e estamos lutando, e que essa é mais uma luta pra periferia. Mas eu acho que é isso. Acho que é uma forma de o quanto mostrar também o quanto a gente tá resistindo, o quanto a gente tá se ajudando. Mesmo eu estando gestante, eu continuo na correria, não consigo parar, porque eu acho que tem muita gente precisando ser fortalecida, tem muita gente precisando de ajuda. Eu dei uma amenizada, pouco tô saindo de casa, pouco tô tendo contato com as pessoas por causa da gestação, mas eu continuo ajudando as outras mulheres que precisam, porque é importante. E eu sei que se eu parar, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, eu não vou estar podendo ajudar o outro, mas eu tô fazendo o possível pra me cuidar, com todo o cuidado que eu posso. Então, no meu caso foi cesariana, né? E eu tô em reforma aqui na minha casa. Eu passei o meu resguardo, os primeiros 10 dias, na verdade, na casa de uma tia minha. A gente saiu do hospital e já fomos direto pra lá. Ela tomou todos os cuidados, higienizou toda a casa pra poder receber a gente. Porque aqui na minha casa a gente tem escada, então ficaria complicado pra mim por causa da cesariana. E o chá de bebê foi um pouquinho antes do decreto, né, da pandemia, do decreto do isolamento. Então eu consegui fazer, mas foi com pouquíssimas pessoas. Foi só o familiar mesmo. Se eu não me engano, foi umas 10 pessoas. Foi um chá surpresa que fizeram pra mim. Eu não ia fazer chá. Por essa questão também do coronavírus, já tava rolando, a gente não sabia nada ainda na época, mas eu não queria fazer, mas fizeram um chá surpresa pra mim. Mas foi só os íntimos mesmo, e os cuidados foi só o meu marido, né? Ficamos lá por 10 dias, só o meu marido, a minha tia e o esposo dela, e a bebê, né, no caso, e o meu filho, 5 anos. Mas pra mim até foi tranquilo, porque eu tive essa ajuda, né? Mas pra outras mulheres eu acredito que vai ser muito mais difícil agora, nessa pandemia, né, rolando. Mas tenho fé que logo isso mais vai acabar. De acordo com dados da OMS,
a depressão pós-parto atinge de 12 a 20% das mulheres. Já o quadro mais leve da doença, conhecido como blues puerperal, chega a cometer cerca de 50% a 80% das gestantes. A situação atual de apreensão extrema torna mais agravante o estresse natural da maternidade? Na verdade, assim, tem várias questões, né? A questão feminina, que é mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. A gente já é cíclica e já tem a famosa TPM, né? Que é um momento muito cíclico de morte e renascimento. Que a gente passa por isso todo mês. De questionar de quem sou eu, de onde estou. E aí, a gestação é um momento, potência disso, né? Porque os seus hormônios ficam alterados durante um tempo ainda muito maior do que você já vivencia todo mês ali no seu sangue, na sua menstruação. Então, o desfecho, né, o acompanhamento dessa gestação, o desfecho desse parto e o acolhimento desse pós-parto, eles são elementos primordiais para depressão ou não depressão pós-parto. É natural, né? Na verdade, assim, eu digo que no parto você parece que vai morrer. Quando você tem certeza que você vai morrer, daí nasce o bebê. Porque é uma sensação de morte e renascimento o tempo inteiro. E esse momento desse porpério, quando essa lua negra, que você precisa, então, entrar para dentro de você, né? A gente tá vendo nesse período de isolamento o quanto que quantas pessoas hoje estão entrando em depressão só por conta, que não é pouco, por conta do isolamento, pelo fato de você ter que ficar sozinho, ou com alguns, né? Ou como diz uma pedagoga, a crise de horizonte que a gente tem, né? Porque é uma crise de horizonte, você fica olhando para o mesmo lugar todo dia e isso dá uma crise, né? Então, enfim, tudo isso já é muito delicado para todos. Para uma pessoa que pariu um bebê, que agora tem que amamentar, né? Ou ela quer amamentar, não é que tem que, mas ela quer amamentar e vai ter que cuidar, a sua vida se transforma pro resto da sua vida. Então, assim, é uma mudança muito forte, muito profunda e uma transformação que você nunca mais vai ser a mesma, né? Porque você vai ter alguém que você vai cuidar, né? Eu brinco, falo que eu vou no mercado e eu vou pensando, esse aqui tal pessoa gosta de comer, esse aqui tal pessoa gosta de comer. Porque você não consegue... Raramente eu penso o que eu gosto de comer. Porque é isso, os filhos, a gente fica numa conexão que é muito forte em relação a tudo isso. Então, esse período bem delicado, que é tipo assim, você se prepara muito, 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 muito pra gestação e pro parto. Algumas vezes muito, algumas vezes nem tanto. Mas o parto aconteceu. E aí agora? Como é que vai ser sua vida? Como é que ela era antes e agora como é que é posta nessa nova realidade? Já é uma crise. O que a gente tá vivendo, por exemplo, de uma maneira geral, é um grande porpério, todo mundo. Que tá todo mundo dentro da sua casa, tendo que olhar pra você mesmo, tendo que pensar quem é você e pensar como é que vai ser o mundo depois disso. E é isso que acontece com a mulher que pare seu filho, né? Pra mim tá sendo importante, né, falar sobre a minha gestação, falar sobre as crianças, falar sobre meu filho, porque quando eu descobri que, antes de saber, ter certeza que eu tava grávida, eu tava muito preocupada, porque o Bernardo só tem 2 anos, né, ele é um bebê, né, praticamente. Quando eu ganhar, ele vai ter 3 anos já, mas ele vai continuar sendo bebê, uma criança que vai precisar de muita atenção, assim como a que vai nascer. Então, minha preocupação era essa, de ter 2 bebês pra cuidar. E aí, quando a gente fala de sociedade, pra sociedade é mais um filho, tá grávida de novo, boa sorte, mas boa sorte no sentido você tá ferrada, mas não um olhar de que as crianças são bem-vindas e que as crianças têm que ser amadas e que eu escolhi ter outro filho, né? Que eu engravidei de novo, eu escolhi ter outro filho, porque as mulheres podem ter a escolha de não ter outro filho, de não ter filho, e como que esse momento de pandemia, de eu estar em casa, de refletir sobre ter 2 crianças para cuidar, é importante eu estar falando aqui nesse momento, porque eu sei o quanto tem pessoas falando que é importante a gente se olhar, o quanto é importante a gente falar sobre gestação, o quanto é importante falar das crianças, o quanto é importante falar do acolhimento das mulheres gestantes, das mulheres que têm filho, das mulheres da periferia. Então isso me fortalece dentro, que não é mais uma gravidez,
gravidez, não é mais uma criança, mas sim mais um amor que eu estou gerando, uma criança que eu vou estar gerando para cuidar, sobre a minha escolha, a escolha do meu companheiro, e o quanto eu tô feliz, o quanto esse diálogo é importante, né? Que a gente, como a Cileia trouxe, quando as mulheres vão ganhar neném, falar teve porque quis, tá grávida de novo, ano que vem eu vou te ver aqui de novo, e o quanto isso é traumatizante para as mulheres, o quanto isso fere as mulheres, né? Porque é como se não existisse um amor, é como se fosse... Não sei nem dizer o que. Eu só consigo enxergar que acho que ter um filho, ter uma criança em casa é a melhor coisa que tem no mundo, né? As crianças faz bem, né? Eu acho que as crianças são o futuro, né? Eu acho que é isso, quanto é importante. Eu acho que muitas mulheres têm, né? Depressão pós-parto, pela questão toda da violência obstétrica, de não ter um acolhimento antes e depois de ganhar o neném. Imagine agora, em pandemia, que a gente vai ganhar neném, vai continuar isolada, vai continuar nesse mundo. É um momento gostoso, porém você não vai poder ter contato com outras pessoas. E como que vai ser todo esse processo, né? Mas acho que é isso. Quanto mais a gente conseguir fazer o acolhimento dessas mulheres, o acolhimento, de ver que elas não estão sozinhas, eu acho que diminui um pouco assim a depressão pós-parto, e também batalhar mais para que amenize, né? Aos poucos a gente vai acabando com uma violência obstétrica. A Silvani já comentou um pouco, mas eu gostaria de saber como tem sido o acompanhamento médico de vocês. Quais as orientações que vocês têm recebido referente ao Covid-19? A minha filha fez 2 meses agora e ela ainda não passou com o pediatra. Tá sendo bem complicado porque a gente tá cheio de medo, né? A gente tá a todo momento com medo porque a gente não sabe direito. Eu tô obedecendo pelo menos o isolamento, mas eu tive que sair algumas vezes. Eu tive que ir ao banco, hoje mesmo eu tive que ir ao banco e a gente tá o tempo todo com medo. Ela não passou no pediatra ainda, a gente foi marcado agora pra quinta-feira, mas a todo momento eles desmarcam porque médicos faltam, não tá tendo uma equipe suficiente pra suprir a demanda, né, deles, e é bem preocupante, a gente fica com medo o tempo inteiro, a gente não sabe o que fazer, né? Me recomendaram ficar com ela em casa, mas aí para as vacinas eu levei já ela para vacinar, mais um medo de levar ela pro posto, né? Eu passo no posto do Sonoberto e me falaram que lá é onde tem mais casos, né? Daqui da minha região, onde tem mais casos. E por enquanto eu tô aguardando, né? Por enquanto eu tô vendo como que a gente vai fazer para passar ela no posto. Eles liberaram um espaço aqui perto da minha casa, uma igreja, na verdade, para poder passar algumas crianças aqui, né? Pra não ter contato lá no posto. Mas quando a gente vai vacinar, a gente tem que levar eles, né? Porque a gente não pode deixar de vacinar também é importante, né? E pra evitar outros tipos de doenças. Mas aí eu vou aguardando, eu vou conversando com enfermeiras pelo WhatsApp, eu vou vendo como eu vou fazendo pra tá passando com ela. A Luara perguntou da coisa do chá de bebê, e esses dias a Andrea, que é uma doula, que é do sopro, né? Ela ia participar de uma carrilhata de chá de bebê. Então, eles fizeram assim, vários carros, e aí colocaram bexigas, e começaram a buzinar, e colocaram uma música alto, e foram cada carro entregando os presentes na casa da pessoa. Então é muito bonito ver como o ser humano se reinventa, né? Como que de alguma maneira ele se refaz, ele encontra uma saída, né? Que a gente está falando de existir, de resistir, né? Então ele se reinventa e faz uma outra coisa e consegue atingir um outro lugar e fazer, né? De estar em outro momento. Eu não sei, a Kelly estava falando da questão da UBS, de uma maneira geral, eu sinto que assim, que a não ser a pessoa da família que vai
que é do projeto da Coisa da Família que passa em casa, não tem uma preocupação, assim, acho que durante a gravidez da Clara teve um pouco mais, né, dessa preocupação. E aí, uma coisa também que eu não posso reclamar, que eu consegui falar com a gerente do posto, que eu tinha algumas vacinas que eu não queria tomar grávida, tinha várias coisas que eu não queria fazer, e eu queria uma coisa mais natural possível. E foi muito legal ver a UBS tentando fazer esse atendimento singular e único, né, que não é o que é igual para todo mundo, né? Então, acho que um dos eixos é esse, né? Entender isso, entender. Então, assim, eu tenho 4, Silvani, tá no caminho, bora lá. As pessoas, mas você vai ter mais um? Qual é o problema? Você que vai cuidar? Por que você tá achando ruim, né? A gente não, as pessoas, alguém te perguntou alguma coisa, né? Que as pessoas perdem a oportunidade de ficar caladas, né? Se você não tem uma coisa boa pra dizer, melhor você ficar em silêncio, né? Mas aí, eu tive minha última filha no hospital por um erro médico, inclusive, porque disseram que tinha mecônio e não tinha mecônio. E aí, eu tive no chuveiro, 15 minutos depois, 10 minutos depois que eu entrei no chuveiro, a bebê nasceu e a mulher ainda tinha errado, falou que eu tava com 6 de dilatação, enfim. Vários erros, só que assim, a gente fica com medo, né? Do bebê não tá bem, a gente fica refém ali. Se a pessoa fala uma coisa pra você, você fica muito refém. E aí ela falou que tinha mecônio, depois ela rompeu minha bolsa, não tinha mecônio nenhum. E aí nasceu lá, só tava eu e o Carlos. E eu tive alta, a Clara nasceu no domingo, eu tive alta na terça-feira. E aí elas me perguntaram assim, me chamaram, a psicóloga e a assistente social, e falou assim, você podia falar com a gente lá na salinha? Tinha uma salinha, eu fui. Aí elas falaram assim, olha, a gente tá reformulando as coisas aqui no hospital e a gente quer muito entender como que a gente pode trabalhar para atender pessoas do seu tipo. Aí eu me senti uma alienígena, né? Como assim do meu tipo? Do que vocês estão falando, né? E aí eu falei assim, como assim? Não entendi. Como assim meu tipo? Eu sou uma alienígena? Ela falou assim, não. Você pariu no chuveiro, você quer levar a sua placenta, você não quis o remédio. Gente, é impressionante. Por que o hospital pesa as crianças 5 da manhã? Eu não consegui entender. Gente, foi horrível. Era um quarto coletivo, né? A moça coreana do meu lado falou a noite inteira. Daí na hora que eu consegui dormir, a mulher cutuca pra acordar pra pesar a criança. Daí depois vem com uma bandeja de remédios. E aí eu olhei pra bandeja e falei assim, o que é isso? Daí a mulher falou, remédio. Aí eu, sim, muito bem. Eu quero saber o que é cada remédio, porque eu vou escolher se eu vou tomar ou não. E aí ela falou assim, esse aqui é sulfato ferroso. Aí eu falei, eu vou tomar porque a alimentação tá muito ruim, é melhor eu tomar esse suplemento vitamínico. Esse aqui é dipirona pra dor. Eu falei, eu não tô com dor. Se eu sentir dor, eu te aviso. Eu falei assim, se você sentir dor, eu não tô nem aí, porque a hora de tomar o remédio é agora. Então, nesse tratamento, que não é singular, que ele é como pra todo mundo, é boiada, é tudo igual. Daí, justamente, não interessa se você tá com dor. Se você vier a sentir, é melhor que você já tenha tomado, que você não me dá trabalho. Então, são esses detalhes, né, que fazem a diferença. Como que a gente consegue olhar para tudo isso e conseguir entender tudo isso de uma outra forma e aceitar essas diferenças, né? O ser humano, de uma maneira geral, tem muita dificuldade de aceitar a diversidade, né? De aceitar. Então, eu como parteira já sofri várias violências, né? Porque eu não sou obstetra, não tenho um corém e sofro algumas violências, né? Aí eu fui fazer o registro de um bebê que nasceu comigo no Brooklyn. O cara já não queria dar a certidão de nascimento, porque pra que ganhou com uma parteira, né? Pra que não foi pro hospital? Porque as pessoas acham que elas podem se meter na vida das outras e elas acham que elas sabem um pouco mais o que é melhor pra vida da outra do que a própria pessoa, né? Aí ele falou assim, a mulher estava falando, ela tinha um convênio com o São Luís, né? Aí ele virou pra ela e falou assim, você tem um convênio com o São Luís? Aí ela falou, tenho. Se você podia parir no São Luís, por que você pariu em casa com essa mulher? E é isso, são violências. Aí eu falei, ninguém te perguntou nada. Tua obrigação é fazer o registro. Você não tem que ficar se metendo na vida dos outros. A mulher que não quer ter filho, ela não precisa explicar nada pra sociedade. Se ela não quer ser mãe, ela tem que seguir a vida dela do jeito que ela quiser. A mulher que quiser ter 15, 20 filhos, ela pode ter. O corpo é dela, né? A sociedade tem que parar de se meter na vida do outro e aceitar essa diversidade de pensamentos, né?
A Cileia falando na questão do bebê ser pesado 5 horas da manhã me lembrou do meu primeiro parto, que me passaram pro quarto, já era meia-noite, aí foram dar banho no Arthur, era 00:30. Tipo, eu fiquei sem saber, porque na minha primeira gestação eu era mãe adolescente, né? Eu tinha 17 anos e eu não sabia nada. Eu tinha pesquisado algumas coisas, também não sabia que eu poderia sofrer violência obstétrica. Eu fui sem informação mesmo, né? E aí deram um banho nele meia-noite. Aí o bichinho veio todo roxinho de lá da salinha. Não me deixaram acompanhar o primeiro banho. Eu tava no quarto já, e pegaram ele lá e levaram ele pra outra sala. Não me chamaram. Eu fiquei até na porta com medo de pegarem o meu bebê, roubarem o meu bebê. E, sei lá, perder o primeiro banho dele. Pra mim, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei magoada. Eu também não tive reação de debater, sabe? Falar, não, eu vou acompanhar, porque eu era muito nova, eu achava que o que os médicos falavam, eu tinha que fazer. E ficou marcado pra mim. Graças a Deus, o da Arian, a segunda, eu consegui acompanhar tudo. Acompanhei o primeiro banho, ajudei no primeiro banho. Eu não dei porque foi cesárea, né? Mas eu ajudei no primeiro banho. E eu acho que é importante você ter essa autonomia de poder ter autoridade sobre você, sobre o seu corpo, sobre o seu filho. Porque é seu, já diz, né? Seu filho. Então, você acompanhar ele desde o começo é muito importante. E é coisas que marcam a gente pro resto da vida. Você tava falando do banho de neném, quando eu ganhei o Bernardo, quando foi no outro dia, né, que ele foi tomar banho, eu tive cesárea. Em nenhum momento me perguntaram se tudo bem eu dar banho no meu filho. Simplesmente a enfermeira falou, acorde e vem dar banho no seu filho. Eu tive uma cesárea, mesmo assim eu levantei e dei banho no Bernardo. Ainda bem que eu estava bem, não estava com dor, eu pude dar banho, mas nem banho nele. Mas em nenhum momento elas me perguntaram se eu estava bem para dar banho no meu filho sozinha. Simplesmente ela falou, acorde e vem dar banho no seu filho, e saiu. Assim eu fiz, levantei, peguei água e dei banho no Bernardo. Outra coisa que aconteceu comigo, eu tinha ganhei neném, ganhei o Bernardo, foi cesárea, então eles pedem pra que não levante a cabeça, né? Eu acho que depois de 6 horas, pra você não ficar com dor de cabeça depois. Assim eu fiz, eu ganhei neném, eles me levaram pro corredor porque não tinha lugar na sala que estava, e aí eu fiquei deitada, não podia levantar a cabeça, então eles pegaram o Bernardo e colocaram o Bernardo, eu acho que naquelas banheiras, né, que é banheira de tomar banho, aquele lugar, coisinha que as crianças ficam. Então eu não sabia onde o Bernardo tava porque eu não podia levantar a cabeça. A enfermeira chegou perto de mim e falou, cadê seu filho? Eu falei assim, eu não sei. Ela falou, como assim você não sabe do seu filho? Aí eu preferi não responder, ficar calada, né, não me estressar, porque eu tinha acabado de ter uma cesárea, eu não podia levantar a cabeça, eu não podia ver onde estava o meu filho. Então dizer, como assim você não sabe do seu filho? Naquele momento, quem tinha que tá olhando por nós, por mim, por meu filho, são as enfermeiras, são as pessoas que deviam estar ali para cuidar da gente naquele momento. Não é me tratar como mais uma que pariu e pronto. Então, o quanto é importante você ir ganhar o seu neném, você saber dos seus direitos, e saber que você tá ali, que é um direito seu de usufruir do SUS, tá ali, e que elas têm que cuidar de vocês, e não tratar a gente de mau modo, tratar mais uma que for ganhar neném, do jeito que elas quiserem, né? E o quanto é importante, se elas se formaram pra estar ali, pra cuidar de pessoas, fazer o melhor que elas podem, não pelo contrário, não gosta do trabalho, não exerce o trabalho, porque aquele momento é um momento único, e o quanto a violência obstétrica, acho que contribui muito pra que você não saia daquele espaço com a sua cabeça mais fragilizada, e pra que você não sofra, né, com a depressão pós-parto. Lembrei aqui de mais uma coisa que aconteceu no meu pós-parto, que a gente, assim que eu tive meu filho, eles me levaram para uma sala de pós-parto, tinha uma cerca, acho que de umas 10 mulheres na mesma sala, várias camas, e chegou uma enfermeira, umas 7 horas depois do meu parto, e falou assim pra mim, fui perguntar pra ela, na verdade, que eu queria ir ao banheiro. Eu tava de fralda por causa da cesárea, mas eu perguntei, eu gostaria de ir no banheiro, né, pra fazer minhas necessidades, tudo. Ela falou assim, não, você tá de fralda, você fica aí na sua cama. E aí depois ela falou assim, você não pode ficar deitada, senta, você tem que ficar sentada na cama. Já passou a sua anestesia, então você tem que ficar sentada, você não pode ficar muito tempo deitada. E aí outra moça chamou ela, também parecia ser muito nova, porque tava com dificuldade de amamentar o bebê dela. E aí ela falou assim,
eu não posso fazer nada se você não fez seu bico. Você devia ter estimulado antes de ter o bebê. Agora a criança não consegue pegar, porque a mãe não tinha o bico formadinho, né? E aí ficou a criança chorando de um lado, a mãe chorando do outro. Eu com medo de levantar e estourar todos os meus pontos. E em nenhum momento ela me deu um auxílio de falar, vem cá, eu te ajudo a levantar. Não, ela simplesmente me largou lá e falou assim, levanta e fica sentada aí. Pra ir ao banheiro também, se vira, vai sozinha, sabe? Uma pessoa que eu não entendo o porquê estudou pra aquilo se não tem amor né? Se não tem amor pelas pessoas, se não tem empatia pelo próximo, já é tão difícil pra gente ter filho. Pra quem tem cesárea é muito complicado, né? O pós, pra mim a primeira foi muito difícil e simplesmente abandonou lá, largou lá no canto, a gente que se virasse, a gente em nenhum momento auxiliou pra criança mamar, falou assim, você tem que pôr seu filho pra mamar, tá? Não, simplesmente largou lá, enfiava remédio na gente e era isso, entendeu? Então, eu acho que elas deviam ter um pouco mais de empatia. Devia ser matéria também, né? Aprender a ter empatia pelos pacientes, principalmente no pós-parto. Então, estamos encaminhando para o final do nosso podcast. Gostaria que vocês fizessem uma fala final. Eu gostaria de dizer que eu espero que chegue o tempo que nós mulheres sejamos livres sobre nossos corpos, sobre nossas decisões e que a gente não seja vista como bichos, que a gente seja reconhecida como mulher, assim como nós somos, que nós temos direitos e que as pessoas possam olhar pra gente com um olhar de pessoas e que as pessoas comecem a ter empatia uma pelas outras e que as mulheres possam se acolher, que elas podem olhar para outra, se ajudar e que a sociedade seja uma aldeia que ajude a gente cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas crianças, que a gente possa se acolher da melhor maneira possível e que acho que é isso, que a periferia possa se fortalecer e as mulheres negras da periferia possam ser o que quiser, caminhar, ter seus filhos em paz, quantos filhos quiserem e que mesmo assim não seja olhada com olhar todos de como se fosse mais um filho, mas que está gerando um amor e que o fim da violência obstétrica chegue logo e que as pessoas possam trabalhar no que goste e com amor e que possa acolher as pessoas e não fazer com que elas sintam mal. Acho que é isso. Eu queria falar que as mulheres busquem sim o direito de estar com seu acompanhante, que elas se informem, vá atrás de outras mulheres que estão lutando por isso, para acabar com a violência obstétrica, que elas saberem que elas não estão sozinhas, que elas têm apoio de outras mulheres, porque é muito importante isso. Eu tive o prazer da Cileia estar me ajudando, foi no final da minha gravidez, e foi muito importante para mim, porque eu achava que eu estava sozinha, e a Cileia veio, me auxiliou. Tem outros grupos aí também que fazem esse trabalho. E é isso, é buscar sempre estar se informando para outras mulheres não precisar estar passando por isso, para não estar sofrendo violência obstétrica, para não serem humilhadas, para ter um auxílio. E é isso que eu quero dizer, que as mulheres não estão sozinhas e temos que acabar com essa violência, temos que ter mais empatia com o ser humano, né? Ainda mais no pós-parto, que é muito importante. Ai, Kathleen, que linda! Ai, eu fico toda emocionada, gente. Eu já sou chorona, né? Eu sou pisciana, com eu tenho 5 peixes. É uma desgraceira. Aí essa pandemia eu só quero chorar, sabe? Tudo ando tão à flor da pele. Tá difícil o negócio aqui. Aí é um privilégio, né, Kathleen? Eu que agradeço, na verdade, porque é isso, né? O teu primeiro parto foi cesárea, você nem tinha entrado em trabalho de parto, então a tendência seria, por exemplo, você sentir alguma coisa e já ir para o hospital. Quantas vezes você iria? E aí, assim, gente, só para dar uma explicação, existe uma coisa que é a cesárea e a cesárea eletiva. Eu digo assim, que a cesárea salva vidas e o que é horrível é a desnecessária. É quando não tem nenhuma indicação para ser uma cirurgia e aí a mulher é roubada do seu processo, do seu rito de passagem do parto natural e é feita uma cesárea. Então
Então, é muito legal e muito importante, por exemplo, assim, tem vários estudos que dizem que a síndrome do pânico e entre outras doenças depressivas nasce depois da cesárea, né? Que aí, né, enfim, que é quando quem escolhe a data e a hora de nascimento é o próprio médico ou os pais que escolhem. O corpo da mulher não dá nenhum sinal e nem a criança. É como se a criança não tivesse sido ouvida, não tivesse sido respeitada. Então, ela tá bem aconchegada ali, tá tudo bem quentinho, ela não sente fome, ela não sente frio. E aí, de repente, ela é convidada a sair, mas quando existem as contrações e ela também faz a força, ela entende que alguma coisa está acontecendo, e esse rito de passagens dessas contrações é a preparação para ela compreender que ela tem que sair para fora, né? E aí, se você faz a cesárea, né, quando é necessário, nesse momento, esse bebê ele chora menos, né? Porque vários traumas é trabalhado nesse monte de contração que a mulher sente, né? Vários traumas do próprio bebê. Então, ele é quando é a cesárea letiva, muitas vezes teve muitas mulheres no início da pandemia que os médicos falaram para elas assim: olha, daqui 2 semanas vai estar pior. Você já tá com 38, faz a cesárea agora. Não foram poucas. Existem muitos relatos de muitas mulheres que foram induzidas a fazer a cesárea por conta da pandemia. Então, então é melhor fazer agora. Não. Enfim, e teve várias que acabaram fazendo, né? Então, quando o bebê não teve contração, não teve nada, e ele é arrancado, é inclusive mais difícil de tirar o bebê, porque ele tá bem mais encaixadinho lá dentro, e aí é bem mais difícil. Então, assim, esses estudos que falam da síndrome do pânico, né? É como se você não tivesse nascido ou não tivesse escolhido, como se você não entendesse o que você tá fazendo aqui. Então, é uma sensação muito triste, né? Muito pesada, que a gente não precisaria, né, ter. A gente já tem tantas coisas para adoecer a gente já vê tanta injustiça, né, depois que a gente nasce. A gente conseguir garantir esse bem nascer, garantir mesmo, né, esse momento, esse acolhimento seria muito, muito transformador. Então, o que eu realmente espero é isso, que a gente consiga fazer esse acolhimento de outra maneira, sabe? Então, quando eu falo que é para você voltar para a roda, é assim, saber de como que foi o parto da outra, entender, e aí saber de outras coisas, né? Tem muitas mulheres que passam por violências obstétricas e aí é tão forte e profundo o encontro dela com isso, que ela vai e se torna uma doula. Por quê? Porque ela quer ajudar outras mulheres, né? Quando eu pari a Júlia, nem existia a palavra doula. Né, que eu nem gosto tanto, né? Porque doula significa serva, enfim, tem várias questões em relação a isso. Mas o Carlos foi trabalhar numa editora quando eu fiquei grávida da Júlia, e o primeiro livro que ele foi editar se chamava Lobas e Grávidas. E ele imprimiu, eu tenho ele impresso em papel rascunho lá, em sulfite normal, assim, da editora, e trouxe ele pra mim. E eu amei, né? O livro não tinha sido publicado, e o livro conseguiu chegar na minha mão. E toda vez que alguém ficava grávida, como o livro tinha me ajudado, eu fazia uma cópia do livro e entregava para a pessoa. Depois que o livro saiu, eu comprava o livro, entregava para a pessoa. Então, eu estava doulando sem saber o que era doular, trocando um pouco da minha experiência, do conhecimento que eu tinha com a minha gestação com a outra mulher. E é esse círculo de troca que é importante que a gente faça, né? Como é que a gente consegue? Você sabe que eu atendi um parto em Ubatumirim e a moça que me ligou falou assim: eu fui indicada por uma amiga e ela pariu na sua casa. Ela falou assim: eu não estava conseguindo visualizar meu parto domiciliar, porque aqueles vídeos que eu vejo na internet não tem a ver comigo. Mas quando eu vi as fotos do parto da Lua, eu falei, eu posso parir em casa, porque era alguém próximo de mim que estava parindo. Então eu falei, então o meu pode ser assim também. E é muito forte isso, nessa questão de você se sentir merecedora mesmo, né, da sua escolha, seja no hospital, seja em casa, mas de você saber que você tem escolha, não que você não tem escolha, que você tem que fazer aquilo que está predestinado, e já que você é pobre, você tem que fazer isso mesmo, né? E eu queria, né, assim, tô com de vergonha, mas cantar uma música, principalmente para você, Silvani, que vai parir. É assim: Minha Senhora de Nazaré,
abençoa a boa hora desta mulher. Minha Senhora de Nazaré, abençoa a boa hora desta mulher. O último bebê que a gente atendeu nasceu quando a gente estava cantando essa música e eu fico muito emocionada. Obrigada, gente, pelo convite. Ai, que lindo! Eu acho que esse é um dos episódios mais lindos do nosso podcast, mais emocionantes. Gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas e a todas e todos que estão ouvindo. O Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes. E disso nasce o Lugar de Quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelas convidadas não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo. A vinheta da vez é na voz de Lília Vieira, professora de criança pequena e adultos professores. Escreve poesia para dar razão aos tantos sentimentos que carrega na memória. Gosta de arte, de dança, comida e aprecia cada detalhe. É curadora das histórias que te tocam e inspiram e ama o profundo lugar do sertão onde nasceu e Parelheiros, aonde mora. Um lugar simples, mas com grandes profundidades que leva a conhecer muitos outros. É mãe do Davi e tem aprendido que famílias são feitas de laços e é por isso que se sente família sempre. Ah, já ia esquecendo de dizer que é conhecida como Passarinha. Talvez ela deixe sempre claro que preza a liberdade desse voo. Fortaleça o corre dos artistas periféricos. Segue lá, @Lília Vieira, para conhecer um pouco mais sobre o trampo dela. Bernardo é quase uma árvore. Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar em seu ombro. Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho. Um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de risos e um esticador de horizontes. Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Manuel de Barros. Se cuidem, fiquem ligados e até mais!